Desde 2007, uma lei federal possibilita uma alternativa mais rápida e mais barata para alguns casos de partilha de bens pós-morte. É um inventário extrajudicial que pode ser feito num cartório de notas. E apesar da lei já ter 6 anos, pouco as pessoas sabem como ela funciona. Por esse motivo, quem está aqui para explicar para a gente é o advogado, diretor do Instituto Brasileiro de Direito da Família, Francisco José Carrali. Doutor Carrali, boa noite, muito obrigado pela gentileza, pela participação conosco. Boa noite, alegria nossa de vir aqui falar sobre esse tema. Obrigado. Doutor Carrali, em que tipo de partilha ou de inventário pode ser feita no cartório e não necessariamente no fórum, com 2 advogados, juiz, aquela coisa toda? Isso. Essa lei é muito positiva e ela estabelece que é possível fazer sim o inventário e a partilha extrajudicial com alguns requisitos. O primeiro deles, os herdeiros precisam ser maiores e capazes, então precisam ser todos maiores e capazes. Também nós precisamos ter um acordo entre eles. Se houver um conflito, um discutindo se vai ficar com um determinado patrimônio, o outro quer aquele bem, se tiver discussão a respeito da partilha, aí vai para o judiciário. Se não, eles fazem, se tiver todos tiverem como acordo, pela escritura. E também precisa de advogado. O advogado acompanha todos os atos que são praticados. Sim, um advogado contratado pela família? Contratado pela família. Daí é uma responsabilidade da família escolher um profissional de confiança deles. Esse advogado orienta, esse advogado até presta assessoria na elaboração da documentação, encaminha ao cartório, também o tabelião ele verifica se está tudo em ordem, verifica o recolhimento de impostos, porque os impostos são os mesmos, e então ele lavra a escritura. Mas é muito melhor, muito mais rápido. Agora, doutor Carrali, suponha que o documento esteja tudo em ordem. Quanto tempo leva isso? A escritura ela é celebrada num ato só, como se fosse uma escritura de compra e venda. Para preparar a documentação, que por vezes demora, depende de cada um se tem a documentação em ordem, mas consegue-se por vezes em 15, 20, 30 dias. Tem umas providências de apuração do valor do imposto, tem que recolher junto ao posto fiscal. Tem algumas providências que seguram um pouquinho. De qualquer jeito, em 30, 60 dias, se tiver com a documentação em ordem, consegue resolver tudo, consegue efetivar a partilha nesse período. Entendo. E quanto é que custa? Bom, depende do valor dos bens, daí eles têm uma tabela, mas uma tabela que varia, eu não sei ao certo, mas deve ir em torno de uns 600 ou talvez um pouco menos, até um valor um pouco mais elevado, de acordo com o valor dos bens. Isso tem uma tabela que eles precisam verificar, eu não tenho de cabeça. Tá, então varia lá. Varia. E aí também, nesse momento, então se paga os impostos, lavra a escritura e as pessoas então recebem os bens que eram para ser distribuídos entre os herdeiros. Isso, paga os impostos antes, quando dá a entrada já está tudo resolvido e faz a divisão. Se for comparar com o processo judicial é muito mais rápido, porque o processo judicial ele pode vir a demorar mais de 1 ano, mesmo com todos os herdeiros de comum acordo, todos maiores capazes, se for fazer judicial pode passar de 1 ano. Olha a diferença, né? Olha, então, você está sendo muito otimista. Viu? É verdade, conforme o lugar pode demorar até mais. Não, mesmo. Você está sendo muito otimista. Olha que eu só ouço dizer de inventário que demoram muito mais tempo. Muito. E nesse aspecto, essa lei ela é extremamente positiva. E tem outra vantagem da lei. Se tiver alguma documentação de um imóvel com algum problema, esse é um ponto muito positivo. Sim. Eu posso resolver em relação aos outros imóveis, então tem acordo em relação a determinados bens, eu faço a partilha em relação àqueles bens. Tem um outro imóvel que precisa regularizar a documentação, às vezes o imóvel fora de São Paulo, quando é de outra cidade, de outro estado, isso pode ser um pouco mais complexo. Se é um imóvel rural, também pode vir a ter algum complicador nesse meio do caminho. O que eles fazem? Resolve o que está em ordem. O que está com a documentação em ordem faz a escritura. Liquida. E depois é possível ser feito o que eles chamam de sobrepartilha. O que faltou resolver naquela primeira oportunidade, faz a sobrepartilha. Busca o cartório, pode ser aquele mesmo cartório ou pode ser outro cartório. E pronto, resolve. Tem uma série de vantagens essa lei. Realmente. Quer dizer, então, se houver herdeiros que são incapazes ou forem menores... Isso. Aí não. Isso, aí daí não pode. Tem que entrar o quê? Um curador? Não. Pode, entre o Ministério Público que verifica se os interesses dos filhos menores estão sendo preservados. E também tem uma outra exceção muito importante. Qual é? Se a pessoa deixou o testamento. O testamento hoje ele é muito utilizado em algumas situações para definir, por exemplo, pessoas que são casadas, têm um segundo, um terceiro casamento e têm filhos do primeiro casamento, filhos do segundo casamento e querem fazer um planejamento patrimonial. Hoje é um instituto bem interessante se vai fazer um planejamento patrimonial, definir o que ficaria para cada um, através de testamento.
Também no nosso sistema atual, se existe testamento, precisa passar pelo judiciário. Deve perguntar, mas por quê? Porque no nosso sistema, o Ministério Público, ele verifica a vontade do testador, se a vontade do testador ele está sendo cumprida. Eu, particularmente, acho que poderia ser revista a situação e ampliar as hipóteses de cabimento da possibilidade da escritura pública, mesmo com o testamento, se verificar que está sendo cumprido o testamento. Mas hoje... Nos países do mundo, aparentemente, é assim, não é? Existem alguns lugares, por exemplo, na Espanha, lá eles admitem, porque se houver violação ao testamento, isso pode ser questionado depois. O interessado pode questionar, olha, o testamento não foi cumprido. Mas tem algumas disposições testamentárias, por exemplo, um testamento que reconheceu um filho. Poxa, então ele reconheceu o filho comparece e fala, eu estou de acordo com aquela divisão dos bens, eu quero promover a partilha daquela forma. Então, é simples, mas se existe testamento, eles não estão admitindo que se faça. Tem uma ou outra decisão que permite, mas no modo geral, a lei fala que não pode ter testamento também. O testamento teria que passar pelo judiciário. Sim, agora, o testamenteiro, então, ele tem um poder total sobre os seus bens? Ele faz dos seus bens o que ele quiser? Ele pode distribuir os bens do jeito que ele achar melhor? Ou não? Só esclarecer. O testamenteiro é a pessoa que cuida, verifica se o testamento vai ser cumprido. O testador, que é a pessoa que depois vai vir a falecer, ele não tem essa liberdade toda, não. Se ele tem os chamados herdeiros necessários, são os descendentes, ascendentes, cônjuge, que são considerados herdeiros necessários, ele pode dispor só de 50% do seu patrimônio. A outra metade do patrimônio é a chamada parcela legítima. Essa parcela obrigatoriamente vai para os herdeiros necessários. Os herdeiros necessários, como eu disse, descendentes, por exemplo, os filhos. Os filhos têm direito a esta metade. São 5 filhos, eles vão dividir entre eles. Então, metade do patrimônio deixa para quem quiser. A outra metade, necessariamente para os herdeiros necessários, né? Para os herdeiros que vão receber, que são os descendentes ou o cônjuge ou os ascendentes, conforme o caso. Na sua avaliação, está ficando mais fácil essas coisas? Estão ficando mais rápidas no Brasil? Estão ficando menos burocráticas do que eram? Não? Esta lei é um grande passo para desburocratizar. Aliás, a gente fala para tirar do judiciário. Nós deveríamos ter mais iniciativas dessas, de permitir que algumas providências fossem feitas em cartório. Mas só que ainda tem aí um longo prazo. Está ficando mais fácil? Sim, esta lei realmente facilita. Como nós vimos, o que demorava muito tempo, hoje com a mesma segurança, isso é importante, a mesma segurança que se tem de uma homologação de uma partilha no judiciário, nós temos de uma partilha feita por escritura pública. E ainda com a vantagem, aqui o tabelião, que é feito no tabelião, no cartório de notas do tabelião, ele até pode ir no escritório do advogado, pode ir na casa dos herdeiros. Então, os herdeiros não precisam nem se deslocar até o fórum, não tem essa preocupação. O tabelião vai até onde ele se encontra. Ele não pode sair da cidade, o tabelião, ele só pode atender aqui em São Paulo. Mas então nós costumamos marcar, por exemplo, no escritório. Vão todos os herdeiros com hora marcada, são atendidos mesmo no instante que foi marcada aquela hora e resolve tudo num ato só.